Fala pessoal, mais um vídeo do canal Os Amigos Então. E eu vou fazer a resenha do livro O Grande Culpado, Os Planos de Stalin para Iniciar a Segunda Guerra Mundial, de Viktor Suvorov, que foi da inteligência russa, inteligência soviética, que acabou desertando, indo lá para a Inglaterra, e aí escreveu vários livros quando ele teve acesso aos arquivos de Moscou. Teve vários livros falando aí, desmascarando aí a União Soviética e a KGB, enfim. E aí ele escreveu esse livro, O Grande Culpado, que fala sobre como Stalin planejou a Segunda Guerra Mundial. Aí deve achar um tanto absurdo. Como assim Stalin planejou a Segunda Guerra Mundial? Como é que se planeja assim uma guerra mundial? Uma guerra na Europa? Né? Como é que se planeja? Como é que um simples cara planeja a guerra? É bem, é porque existe muita coisa por trás. Porque quando se fala em planejar as coisas, se fala muito, não, ele tem uma elite de milionários por trás, tudo mais, toda aquela coisa. Só que aí ele está falando de um ditador, que foi o Stalin, que fez com que desencadeasse a Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito que, né, como o próprio diz, né, conflito teve a maioria ali das batalhas na Europa, mas expandiu-se para o mundo e teve milhões de mortos. Então, como é que alguém planeja isso? Bem, na verdade, não foi só Stalin que planejou a Segunda Guerra Mundial, mas antes, o seu antecessor, Lenin. Lenin queria a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele queria que a Primeira Guerra continuasse. Mas por que isso? Porque a União Soviética queria que, que a Europa estivesse assim, destruída, o Ocidente estivesse destruído, para que expandisse o comunismo para a Europa e para o mundo. Aí, aí quando houve uma coisa dessa, isso parece coisa do Olavo de Carvalho, aquele teórico da conspiração. Como assim? Aí planejar uma guerra para espalhar o comunismo no mundo? Mas é o que fala no livro. Justamente o que fala nesse livro. Que Lenin e depois Stalin planejaram a Segunda Guerra Mundial. Como falei lá, o Lenin queria que a Primeira Guerra continuasse, porque a Rússia tinha saído da Primeira Guerra em 1917, por causa da revolução que teve lá. E aí, enquanto eu tava brigando, a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha, essa coisa tava ali. O pessoal tava ali brigando, aí queria que continuasse. Pra quê? Pra espalhar que a Europa estaria totalmente destruída por conta da guerra, o resto do mundo também, e aí estaria o caminho livre para expandir o comunismo. Esse foi o plano de Lenin e o plano também posteriormente de Stalin. Mas como é que assim, teve o armistício ali em 1918, aí acabou a Primeira Guerra. E aí teve que planejar aí a Segunda. Eu falei, foi com Lenin, depois com Stalin. Então como é que faria para que se desencadeasse a Segunda Guerra Mundial? Bem, havia várias formas, procuraram várias formas de revoltas assim comunistas pelos países, e também havia assim um fator
que tinha desencadeado a Primeira Guerra Mundial, que poderia causar a Segunda Guerra, que é o fator da Alemanha. Então, a Alemanha causou a Primeira Guerra e poderia também causar a Segunda. Foi o que aconteceu, a gente sabe muito bem. Só que, como é que o Stalin poderia fazer isso? Como é que poderia dar um jeito ali para a Alemanha causar a Segunda Guerra Mundial? Já que a Alemanha sofreu várias sanções por conta do Tratado de Versalhes, e aí, clandestinamente, às escondidas, o Stalin, a União Soviética, dava todas as condições para a Alemanha se armar novamente. Dava ferro, treinamento, um monte de coisa. Aqui, na época, a República de Weimar, tivesse ali, a Alemanha tivesse algum arsenal para causar aí um conflito mundial, como aconteceu na Primeira Guerra. Só que aí, na Alemanha, havia um tal de Adolf Hitler, que queria chegar ao poder, o partido nazista queria chegar ao poder, e aí Stalin viu a oportunidade de fazer Hitler como se fosse um fantoche dele. E aí, por isso que falam justamente que Stalin usou o Hitler de fantoche. E como é que foi feito isso? Foi feito o famoso pacto Ribbentrop-Molotov, isso em 1939, que na verdade é o pacto de não agressão, mas que na verdade foi uma divisão ali da Polônia. Sim, o Hitler começou a anexar a Áustria, começou ali a ficar naquela parte ali da Europa Central e aí chegar na Polônia, aí fez lá um pacto de não agressão. Mas esse pacto de não agressão, na verdade, é uma divisão da Polônia. Uma parte fica com a Alemanha, Hitler, e uma parte fica com a União Soviética. E claro que o Stalin, olha como é que o Stalin era. Ele fazia jogo duplo. Tanto que ele estava ali, ele estava fazendo acordo com Hitler, ele estava falando para a Alemanha e para a Grã-Bretanha o seguinte: olha só, o Hitler vai invadir a Polônia. Ó, cuidado aí. E aí, por isso que todo mundo sabe como começou a Segunda Guerra Mundial. Foi a França e a Grã-Bretanha declarando guerra à Alemanha por conta da invasão da Polônia. Só que tem algo que ninguém conta, que a Polônia, digamos, foi dividida entre Hitler e Stalin. Só que o Stalin, ele fala, não, vamos estar aqui para proteger o povo polonês, porque na verdade ele queria dominar também. Então, ao longo do livro, o Suvorov ele fala justamente assim, o plano do Stalin justamente de assim, fez com que o Hitler fizesse o trabalho sujo de ali ter uma guerra ali no Ocidente. Tinha lá a Blitzkrieg, né? Que é a Guerra Relâmpago. Aí que os nazistas dominavam tudo, dominavam boa parte da Europa. Só que aí a Rússia, a União Soviética, estava neutra. Aparentemente estava neutra. Mas só que estava só se armando, só se fortificando para entrar em guerra com a Alemanha. E eles iam posar de salvadores do mundo, salvadores da Europa. Ou, na verdade, iam espalhar o comunismo. Lembra que era planejado o seguinte: causar ali a guerra, e a Europa estaria toda destruída, e aí veria a União Soviética como salvadora.
Esse era o plano. Então, por isso que quando o Hitler estava lá, os nazistas estavam lá dominando a Europa. E, a União Soviética estava se armando, porque justamente para ter um confronto com a Alemanha. Só que falava no livro que a União Soviética estava muito à frente da Alemanha. Só que teve um porém. O Hitler acabou invadindo a Rússia. E esse foi o único momento que o Stalin deu uma baqueada. Assim, como assim? O cara tá. Pô, como assim? Vai aqui invadir a Rússia, né? Isso não tá nos planos. Só que aí você sabe o que aconteceu, né? Acabou, os nazistas se deram mal por conta do inverno e aí foi fácil aí pra, entre aspas, né? Foi fácil para a Rússia, para a União Soviética aí vencer os alemães. Mas claro, houve até ali, até a Batalha de Stalingrado, em 1942, aconteceu muita coisa, muitas mortes de russos. E aí que porque os soviéticos não estavam planejando aquilo, esse ataque da Alemanha. Eles esperavam que o Hitler dominasse ali a Europa. Aí, e aí chegaria o momento que os soviéticos iam estar lá como salvadores. E os soviéticos estavam mais preparados. E aí é isso do que o livro se trata. E ele também fala sobre muitos detalhes, como dos tanques que são usados, de aviões que foram usados, detalhes ali das hierarquias militares ali na União Soviética. E que mostra quão. A gente tem a ideia de o quão monstro foi o Stalin. Nesse livro mostra muito bem como é que ele era, além de ser um ditador impiedoso, mostra como ele é um cara, um gênio de estratégia. Então, e ver como é que mostra bem como é que o temido exército nazista, na verdade, ele era assim, muita essa coisa da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago. Eles faziam ali, era tudo, era blitz, era tudo ali, era um ataque, mas só que não era assim muito bem planejado. O ataque da Alemanha lá na Rússia não foi bem planejado, por isso que se deram mal no inverno. A questão de combustível, faltava logística. Então, por isso que aqui mostra como os soviéticos estavam bem preparados para a guerra. Os alemães que justamente que estavam ali graças à ajuda sem ajuda soviética não fariam nada, não teriam nenhuma força. Acabaram ficando aí sem recursos. E aí foi presa fácil para a União Soviética e depois, bem depois, para os aliados. Então é isso, acho que é um livro que tem que ler, porque isso é muito importante, dar uma outra visão sobre como foi a Segunda Guerra Mundial. Então, tá aí, claro, um historiador ver um tipo de livro desse, ele vai achar, pô, isso aí é um livro enviesado, é enviesado para a direita, é um livro anticomunista. Pô, mas como assim? A pessoa que, o escritor, ele esteve lá dentro, ele sabe, conhece muito bem a coisa. Tô falando assim, na União Soviética. Ele teve acesso aos arquivos de Moscou. Então, como é que
uma pessoa enviesada, anticomunista. É porque é assim, se não fala coisas maravilhosas do comunismo, eu falo assim, aquela coisa de louvar o comunismo, logo é tratado como coisa de direita. Lembra da série do Trotsky? Já tem até aqui resenha no canal. Aí falavam, não, isso é uma série anticomunista, não tem nada a ver. Isso é coisa de direita, coisa da americanista, sei lá. Quando na verdade a série era russa. Então, é um livro que tem que ler porque dá uma outra visão da Segunda Guerra Mundial que não é contada na escola e nem na universidade. Você vai contar, o Hitler foi lá e invadiu a Polônia, e aí a Grã-Bretanha, a França declararam guerra, e começou a Segunda Guerra Mundial. Mas na verdade houve muita coisa por trás. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima.